Há um exército invisível lutando por você neste exato momento. E talvez você nem tenha percebido ainda, mas o Espírito Santo me mostrou algo profundo enquanto eu orava por você hoje cedo, algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga as batalhas que está enfrentando agora mesmo na sua vida, porque não é coincidência você estar lendo estas palavras justamente hoje, justamente nesta hora. Justamente quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor, ou quando você sente que as forças das trevas estão avançando contra sua família, seus sonhos, sua saúde, sua paz. Filho e filha do Deus Altíssimo, eu preciso que você pare por um instante e permita que esta verdade penetre fundo no seu coração. Você não está sozinho nesta guerra espiritual. E Deus nunca te deixou desamparado diante dos ataques do inimigo, porque desde o princípio dos tempos Ele estabeleceu hostes celestiais, anjos poderosos, guerreiros de luz que receberam a missão específica de proteger os filhos de Deus, de lutar ao nosso lado, de interceder por nós diante do trono da graça. O Espírito de Deus me revelou que muitos de vocês têm sentido uma pressão sobrenatural, como se forças invisíveis estivessem conspirando contra tudo aquilo que você mais ama. E talvez você tenha tentado lutar sozinho, com suas próprias forças, com sua própria sabedoria, mas chegou num ponto em que você não aguenta mais. Chegou num ponto onde você precisa de uma intervenção divina, de um auxílio celestial, de alguém que lute por você nas dimensões espirituais, onde suas mãos humanas não conseguem alcançar. E antes de continuarmos juntos nesta jornada poderosa, se você sente que esta mensagem já está tocando seu coração, não deixe de se inscrever no canal agora e ativar o sininho para receber diariamente palavras que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta verdade libertadora e compartilhe com alguém que você sabe que está precisando de proteção celestial, porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para mudar a vida de alguém hoje. A palavra de Deus nos revela em Efésios capítulo 6, versículos 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E isso significa que há uma guerra acontecendo agora mesmo em dimensões que seus olhos naturais não podem ver, mas que seu espírito pode sentir. E é exatamente por isso que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos deu companheiros poderosos nesta jornada, anjos guerreiros que foram comissionados pelo próprio Altíssimo para nos defender. Entre todos os anjos que servem diante do trono de Deus, há um que se destaca pela sua coragem, pela sua fidelidade inabalável, pela sua autoridade sobre as forças das trevas, e o nome dele ressoa através dos céus, causando terror nos demônios e trazendo esperança aos corações dos filhos de Deus. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, o arcanjo que lidera os exércitos celestiais na batalha contra Satanás e seus demônios. Você sente seu coração acelerado agora? É porque o Espírito Santo está confirmando que esta mensagem foi preparada especificamente para você, que você precisa ouvir o que vou revelar sobre o poder da intercessão de São Miguel Arcanjo na sua vida, porque há séculos os servos de Deus têm clamado por sua proteção, e eu vou te mostrar como você também pode ativar essa cobertura celestial sobre sua vida e família hoje mesmo. Meu irmão, minha irmã, deixe-me contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu estava passando pelo vale mais escuro da minha vida, quando parecia que tudo estava se desmoronando e eu sentia literalmente a opressão demoníaca sobre minha mente, sobre meus sonhos, sobre minha casa. Eu acordava no meio da madrugada, com uma angústia inexplicável. Meus filhos começaram a ter
pesadelos terríveis. Meu casamento estava sob ataque. Minhas finanças entraram em colapso, e eu sabia no meu espírito que aquilo não era apenas uma fase ruim. Aquilo era guerra espiritual declarada. E eu estava perdendo porque estava lutando com minhas próprias armas, com minha própria força limitada. Foi então que uma serva de Deus, uma intercessora anciã que tinha décadas de experiência em batalha espiritual, me ensinou algo que transformou completamente minha vida. Ela me ensinou a clamar, pela intercessão do arcanjo Miguel, a pedir que Deus enviasse este poderoso guerreiro celestial para lutar as batalhas que eu não conseguia vencer sozinho. Talvez você esteja se perguntando agora se isso é bíblico, se é correto pedir a intercessão de anjos. E eu preciso te mostrar algo que está escrito na palavra de Deus que vai abrir seus olhos espirituais de uma forma que você nunca imaginou. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, vemos Daniel orando e jejuando, buscando resposta de Deus. Mas o anjo que foi enviado para responder sua oração demorou 21 dias para chegar. E sabe por quê? Porque ele estava lutando contra o príncipe do reino da Pérsia, um demônio poderoso que bloqueava o caminho, e foi necessário que o arcanjo Miguel viesse ajudá-lo na batalha espiritual, para que a resposta chegasse até Daniel. Você consegue perceber a profundidade disso? Enquanto você ora aqui na terra, há batalhas acontecendo nos céus. Há anjos lutando para trazer as respostas de Deus até você. Há demônios tentando bloquear suas bênçãos. E Miguel, o grande príncipe, o protetor do povo de Deus, está envolvido nessas batalhas celestiais. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que você precisa entender sobre o papel de Miguel na proteção dos filhos de Deus. Algo que vai mudar completamente a forma como você ora daqui para frente. No livro de Judas, versículo 9, a Bíblia nos revela que quando Miguel, o arcanjo, discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Perceba a sabedoria e a autoridade de Miguel. Ele não luta com suas próprias forças. Ele não usa sua própria autoridade. Ele invoca o nome do Senhor. Ele se posiciona sob a autoridade de Deus. E é exatamente isso que nós também devemos fazer quando pedimos sua intercessão. Não estamos colocando Miguel no lugar de Deus. Não estamos adorando anjos. Estamos pedindo que este guerreiro celestial, que serve ao Altíssimo, lute conosco, ao nosso lado, sob a autoridade do nome de Jesus. O que acontece no mundo espiritual quando você clama pela proteção de São Miguel Arcanjo com fé genuína e coração puro? O Espírito Santo me mostrou que há uma movimentação imediata nos céus. Há um alerta que ressoa através das hostes celestiais. Há uma resposta divina que é ativada, porque você está reconhecendo que precisa de ajuda, que não consegue lutar sozinho, que precisa dos recursos celestiais que Deus disponibilizou para seus filhos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos pergunta: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Isso significa que os anjos, incluindo Miguel, foram enviados por Deus para nos servir, para nos ajudar, para nos proteger. E quando você clama com fé, você está simplesmente ativando o que Deus já estabeleceu como seu direito de filho. Acalme seu coração por um momento. Respire devagar e deixe que o Espírito Santo toque agora em algo muito específico na sua vida. Porque eu sei que enquanto você lê estas palavras, algo está ressoando dentro de você. Alguma situação específica está vindo à sua mente, alguma batalha que você tem travado em silêncio, algum medo que te persegue, alguma opressão que te sufoca. Não ignore este momento. Não passe rápido por estas linhas como se fossem apenas mais um texto religioso, porque o Espírito de Deus está querendo te revelar algo agora. Está querendo te
Mostrar que a solução que você tanto procurou está disponível, que o auxílio celestial que você precisa está ao seu alcance, que você não precisa mais lutar sozinho contra os gigantes que te cercam. Deixe-me compartilhar com você algo que mudou milhares de vidas ao redor do mundo nos últimos séculos. Uma oração poderosa que tem sido rezada por papas, santos, missionários, intercessores, pessoas comuns que enfrentavam batalhas impossíveis e viram a mão de Deus se mover poderosamente quando clamaram pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Esta oração não é uma fórmula mágica, não é um mantra vazio de significado, é um clamor do coração que reconhece a realidade da guerra espiritual, que pede auxílio celestial, que invoca a proteção divina através daquele que Deus designou como príncipe dos anjos, como defensor do seu povo. Você pode estar se perguntando: mas eu já orei tantas vezes, já clamei tanto a Deus, por que minha situação não mudou ainda? Filho, filha, às vezes não é questão da oração não ter poder, é questão de você estar lutando numa dimensão errada, é questão de você estar tentando resolver no natural o que só pode ser resolvido no espiritual. Quando você tem um problema físico, você procura um médico porque ele tem as ferramentas e o conhecimento específico para aquela área, certo? Da mesma forma, quando você está enfrentando uma batalha espiritual, você precisa das armas espirituais corretas, das estratégias celestiais adequadas, do auxílio daqueles que foram treinados e comissionados por Deus para este tipo de guerra. Miguel, o arcanjo, não é um anjo qualquer. Ele é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, como aquele que lutou contra o dragão, contra Satanás e seus anjos. E os venceu, e eles foram expulsos do céu e lançados para a terra. Você consegue compreender a magnitude disso? Este mesmo Miguel que expulsou Satanás do céu, este mesmo guerreiro celestial que tem autoridade sobre o príncipe das trevas, este mesmo anjo que faz os demônios tremerem só de ouvir seu nome, está disponível para lutar por você, para proteger você, para interceder por você diante do trono de Deus. Por que você não aproveitaria este recurso celestial que o próprio Deus disponibilizou? Talvez você esteja passando por uma situação agora mesmo, onde você sente que está sendo atacado em todas as áreas da sua vida simultaneamente. Sua saúde está abalada, seu casamento está em crise, seus filhos estão se rebelando, suas finanças estão um caos, seu emprego está ameaçado e você não consegue entender como tudo pode estar desmoronando ao mesmo tempo. Meu irmão, minha irmã, isso não é coincidência, isso é ataque coordenado do inimigo, é estratégia demoníaca para te destruir, para te fazer desistir, para te fazer perder a fé. Mas eu tenho uma notícia do céu para você hoje. O diabo não tem a última palavra na sua vida. As forças das trevas não vão prevalecer contra você, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E Deus não vai permitir que você seja destruído quando você clamar por Ele e pelos recursos celestiais que Ele providenciou. O Espírito Santo me mostrou que o tempo está se esgotando para algumas decisões na sua vida, que você está num momento kairos, um tempo específico de Deus, onde você precisa agir, onde você precisa tomar uma atitude espiritual radical, onde você não pode mais adiar este confronto com as forças que te oprimem. Não é acaso você ter chegado até este ponto desta mensagem. Não é coincidência seu coração estar acelerado agora. Não é sorte você estar sentindo esta urgência espiritual. É o Espírito de Deus te dizendo que hoje é o dia da sua virada, que hoje é o dia onde você vai clamar pela proteção celestial e vai ver a mão de Deus se mover poderosamente na sua vida. Há uma história poderosa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava mergulhado no caos, quando as forças do mal pareciam estar prevalecendo, quando milhões de pessoas estavam sendo massacradas e a esperança parecia ter abandonado a humanidade.
Foi naquele contexto de trevas profundas que o Papa Pio XII, em 1943, fez um apelo urgente para que todos os católicos ao redor do mundo rezassem a oração a São Miguel Arcanjo, pedindo sua proteção contra as forças demoníacas que estavam se manifestando através da violência, do ódio, da destruição. E algo sobrenatural começou a acontecer. Houve uma mudança no rumo da guerra, houve intervenções inexplicáveis, houve proteções milagrosas, houve vitórias impossíveis que só poderiam ser atribuídas à intervenção divina e celestial. Você acha que aquilo foi apenas superstição? Você acha que foi apenas pensamento positivo coletivo? Não, meu irmão, minha irmã, aquilo foi a demonstração prática de que quando o povo de Deus clama unido, quando reconhecemos que estamos em guerra espiritual, quando pedimos o auxílio celestial que Deus disponibilizou, há uma resposta poderosa que vem dos céus. Há uma movimentação nas dimensões espirituais que afeta diretamente nossa realidade física. A Bíblia nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que a batalha não é nossa, mas de Deus. E isso significa que quando nós nos posicionamos corretamente, quando clamamos pelas armas certas, quando pedimos o auxílio celestial adequado, é Deus quem peleja por nós. Agora deixe-me revelar algo que vai mudar sua perspectiva sobre como você enfrenta suas batalhas espirituais. Daqui para frente, algo que nunca contei desta forma antes, mas que o Espírito Santo está me liberando para compartilhar agora. Durante anos eu estudei sobre batalha espiritual, li dezenas de livros, ouvi centenas de pregações, participei de inúmeras sessões de libertação, mas havia algo que faltava, havia uma peça do quebra-cabeça que eu não estava enxergando, até que Deus me revelou através da sua palavra e do seu Espírito que nós temos autoridade em Cristo para pedir o auxílio celestial, que não precisamos lutar sozinhos, que Deus estabeleceu uma hierarquia espiritual onde anjos foram designados para nos ajudar. E entre esses anjos, Miguel tem uma posição de liderança, de autoridade, de poder sobre as forças demoníacas. Pare tudo agora mesmo, porque o que vou te ensinar a fazer nos próximos minutos pode literalmente mudar o curso da sua vida, pode trazer a virada que você tanto esperava, pode trazer a proteção que sua família tanto precisa, pode trazer a libertação que seu coração tanto anseia. Vou te guiar numa oração poderosa, numa intercessão profunda, num clamor celestial que vai abrir portas no mundo espiritual, que vai ativar a proteção de São Miguel Arcanjo sobre sua vida, que vai trazer a mão de Deus de forma tangível sobre sua situação. Mas antes de orarmos juntos, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Esta não é uma oração mágica, não é um ritual vazio, é um clamor sincero do seu coração, reconhecendo que você precisa de ajuda celestial. É uma rendição humilde diante de Deus, pedindo que Ele envie seus anjos para lutar por você. Encontre um lugar onde você possa se concentrar por alguns minutos. Se possível, coloque-se de joelhos como sinal de humildade e rendição. Feche seus olhos, ponha sua mão direita sobre seu coração e sinta as batidas que te lembram que você está vivo, que Deus ainda não desistiu de você, que há esperança, que há solução, que há vitória reservada para você. Respire fundo algumas vezes, aquiete sua mente, silencie as vozes negativas que tentam te distrair e prepare seu coração para um encontro poderoso com o Deus que ouve, que responde, que age, que envia seus anjos para nos socorrer. Ore assim comigo agora. Repita estas palavras em voz alta, com fé genuína, com coração sincero, com expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer enquanto você clama. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu venho diante do teu trono de graça, reconhecendo que sou teu filho.
tua filha, comprado pelo teu sangue, precioso, e que tem o direito à proteção celestial que tu estabeleceste para aqueles que te amam e te servem. Pai, eu confesso que tenho tentado lutar sozinho contra forças que são maiores do que eu. Tenho tentado vencer batalhas espirituais com armas carnais, e por isso estou aqui hoje, humilhado, quebrantado, clamando pelo teu auxílio. Senhor, tu que és o comandante dos exércitos celestiais, tu que tens toda a autoridade nos céus e na terra, eu te peço agora em nome de Jesus que envies o arcanjo Miguel, o príncipe dos anjos, o guerreiro celestial que expulsou Satanás do céu, para lutar por mim, para me proteger, para me defender dos ataques do inimigo. São Miguel Arcanjo, tu que serves ao Deus Altíssimo, tu que tens autoridade sobre as forças das trevas, eu te peço que intercedas por mim diante do trono de Deus, que me protejas com teu escudo celestial, que lutes as minhas batalhas nas dimensões espirituais onde eu não posso alcançar. Defende-me de todo ataque demoníaco, protege minha família de toda opressão espiritual, livra minha casa de toda influência maligna, fecha as portas que o inimigo tem usado para me atacar e abre os caminhos que Deus preparou para mim. Em nome de Jesus Cristo eu clamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu peço, confiante de que serei atendido, porque estou clamando segundo a vontade de Deus. Amém. Sinta agora a presença de Deus te envolvendo. Sinta a paz que vem dos céus, começando a invadir seu coração. Perceba que algo mudou no mundo espiritual enquanto você fez essa oração sincera, porque eu profetizo sobre sua vida agora no nome de Jesus. Que a proteção celestial está sendo ativada, que anjos estão sendo designados para sua cobertura, que as forças das trevas estão sendo recuadas, que uma nova estação está começando para você hoje. Não duvide do que aconteceu no espiritual só porque você não vê mudanças imediatas no natural, porque as maiores batalhas acontecem primeiro nas dimensões invisíveis e depois se manifestam na sua realidade física. Então mantenha sua fé firme, mantenha sua oração constante, mantenha sua expectativa ativa. Mas deixe-me te mostrar algo ainda mais profundo sobre como você pode viver sob esta cobertura celestial permanentemente. Porque esta oração que fizemos agora não é apenas para um momento de crise, é para se tornar parte da sua vida espiritual diária. É para se tornar sua arma secreta contra os ataques do inimigo. É para se tornar seu escudo protetor em todas as situações. O Espírito Santo me revelou que muitos filhos de Deus vivem derrotados, não porque Deus não tenha poder para os proteger, mas porque eles não sabem como acessar os recursos celestiais que estão disponíveis, porque eles não entendem a autoridade que têm em Cristo para pedir auxílio angelical, porque eles foram ensinados uma teologia morna que nega a realidade da guerra espiritual. Talvez você tenha crescido numa igreja onde nunca se falava sobre anjos, sobre demônios, sobre batalha espiritual, onde tudo era muito certinho, muito bonito, muito superficial. E você vivia numa bolha religiosa sem entender que há uma guerra real acontecendo ao seu redor, que há forças das trevas tentando destruir você e sua família constantemente. Mas chegou a hora de você acordar desta ilusão, de você abrir seus olhos espirituais, de você entender que o cristianismo verdadeiro não é uma religião confortável de domingo. É uma guerra espiritual que exige que você esteja armado, protegido, amparado pelas hostes celestiais que Deus disponibilizou. Você sabia que São Miguel Arcanjo é mencionado especificamente como o protetor do povo de Deus no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, onde está escrito: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Isso significa que há um anjo específico, poderoso, com autoridade divina, que foi designado por Deus para se levantar
em favor dos filhos de Deus, para nos defender, para lutar por nós. E este anjo é Miguel. Por que tantos cristãos ignoram esta verdade bíblica? Por que tantos crentes vivem derrotados quando há um exército celestial pronto para lutar ao nosso lado? Por que você continuaria lutando sozinho quando Deus já providenciou guerreiros celestiais para te ajudar? O que vou revelar agora vai chocar você, mas precisa ser dito porque muitas vidas estão sendo destruídas por ignorância espiritual. Há cristãos que estão perdendo suas famílias, seus casamentos, seus filhos, suas saúdes, não porque Deus não queira salvá-los, mas porque eles estão lutando com as armas erradas, porque estão ignorando os recursos celestiais que Deus disponibilizou, porque foram ensinados uma teologia que nega a realidade da guerra espiritual e do auxílio angelical. A Bíblia é clara em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e eu não vou permitir que você continue sendo destruído por falta de conhecimento. Por isso, estou te revelando estas verdades agora. Há dimensões espirituais que seus olhos naturais não conseguem ver, mas que são mais reais do que a cadeira onde você está sentado agora. Há batalhas acontecendo nos céus enquanto você vive sua vida aqui na terra. Há anjos cumprindo ordens divinas para te proteger ou para executar juízos. Há demônios tramando estratégias para te destruir. E você está bem no meio desta guerra, querendo ou não, consciente ou não, preparado ou não. A questão não é se você está em guerra espiritual. A questão é se você vai lutar com as armas certas, com o auxílio certo, com a proteção certa, ou se vai continuar sendo derrotado por ignorar as estratégias celestiais que Deus estabeleceu. Respire devagar agora e deixe que esta verdade penetre fundo no seu coração. Você foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você foi destinado para viver uma vida abundante e protegida. Você tem direito à cobertura celestial porque você é filho do Rei dos Reis. E quando você entende quem você é, em Cristo, quando você compreende sua identidade espiritual, quando você reconhece sua autoridade como herdeiro do reino, você começa a acessar recursos que a maioria dos cristãos nem sabe que existem. Miguel, o arcanjo, não luta por qualquer pessoa. Ele foi designado especificamente para proteger os filhos de Deus, o povo do Altíssimo, aqueles que pertencem a Cristo. E se você é de Jesus, então você tem direito a esta proteção celestial. Deixe-me contar outra história que vai te mostrar o poder desta realidade espiritual de forma prática e tangível. Porque eu sei que muitas pessoas precisam ver exemplos concretos para realmente acreditar e agir. Há alguns anos atrás, uma família que eu conheço pessoalmente estava passando por uma situação terrível. O filho adolescente deles havia se envolvido com drogas pesadas, estava completamente dominado pelo vício, já tinha tentado suicídio 2 vezes, e os pais estavam desesperados porque viram todos os tratamentos falharem, todas as clínicas de reabilitação não conseguirem ajudá-lo, todas as orações parecerem não funcionar. Eles estavam prestes a desistir. Estavam preparando o coração para perder o filho, quando alguém os ensinou a clamar pela intercessão de São Miguel Arcanjo, especificamente pedindo que Deus enviasse este guerreiro celestial para lutar contra os demônios que dominavam a mente do rapaz. Os pais começaram a fazer esta oração todos os dias, às vezes várias vezes por dia, clamando com fé genuína, com persistência, inabalável, com expectativa de que algo sobrenatural aconteceria. E sabe o que aconteceu? Depois de algumas semanas fazendo esta oração fervorosa, o rapaz teve um sonho onde ele viu um ser de luz, um guerreiro celestial com uma espada de fogo, que expulsava criaturas escuras que estavam agarradas nele, e ele acordou daquele sonho com uma clareza mental que não tinha há anos, com um desejo genuíno de se libertar das drogas.
com uma força interior que ele não conseguia explicar. Aquele foi o começo da sua libertação completa. Ele nunca mais voltou às drogas, hoje está casado, tem filhos, serve a Deus. E aquela família testemunha que foi a intercessão de São Miguel Arcanjo que trouxe a vitória que eles tanto clamavam. Você pode tentar explicar isso como coincidência, pode tentar racionalizar dizendo que foi só psicológico, mas eu te digo com toda a autoridade espiritual que tenho, aquilo foi uma intervenção celestial. Foi o resultado direto de pais que aprenderam a lutar na dimensão egorreta, que aprenderam a pedir o auxílio celestial adequado, que não desistiram até ver a vitória se manifestar. E a mesma coisa pode acontecer com você. A mesma intervenção celestial está disponível para a sua situação. O mesmo poder que libertou aquele rapaz pode libertar você ou alguém que você ama, mas você precisa agir, você precisa clamar, você precisa ativar esta proteção celestial através da oração sincera e da fé genuína. O Espírito Santo está me mostrando agora que há pessoas lendo estas palavras que estão sendo atacadas durante a noite, tendo pesadelos terríveis, acordando com opressão, sentindo presenças malignas no quarto. E vocês têm medo de dormir, têm medo de fechar os olhos, têm medo do que vai acontecer durante a madrugada. Filho, filha, eu tenho uma palavra específica de Deus para você. O Salmo 91, versículo 5 diz que não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. E isso é uma promessa de proteção divina que se estende também para a cobertura angelical. Quando você clama pela proteção de São Miguel Arcanjo antes de dormir, quando você pede que Deus envie seus anjos para guardar seu sono, há uma cobertura celestial que se estabelece sobre você. Há guerreiros de luz que montam guarda ao redor da sua cama. Há uma proteção sobrenatural que afasta os ataques noturnos do inimigo. Tem algo mais que você precisa entender sobre a forma correta de pedir esta proteção celestial. Algo que vai fazer toda a diferença entre uma oração que funciona e uma oração que é apenas palavras vazias. Quando você clama por São Miguel Arcanjo, você não está colocando sua fé nele, você não está confiando nas forças dele, você não está fazendo dele seu Salvador ou seu Deus, você está simplesmente pedindo que este servo de Deus, este guerreiro celestial, comissionado pelo Altíssimo, interceda por você, lute por você, te proteja, assim como você pediria para um irmão mais forte te ajudar numa briga, assim como você pediria para um advogado te defender num tribunal. É uma questão de sabedoria espiritual, de entender que Deus estabeleceu uma hierarquia celestial, de reconhecer que há recursos disponíveis que você deve utilizar. Mas o que acontece no coração de Deus quando Ele vê você clamando desta forma, quando Ele vê você reconhecendo sua necessidade de auxílio celestial, quando Ele vê você humilhado pedindo ajuda? O Espírito me revelou que o coração do Pai se comove profundamente, que Ele se alegra quando vê seus filhos lutando com as armas certas, que Ele se agrada quando reconhecemos que não podemos vencer sozinhos, porque é exatamente aí que sua glória pode se manifestar plenamente. É exatamente na nossa fraqueza que seu poder se aperfeiçoa. É exatamente quando reconhecemos nossa limitação que Ele pode mostrar sua ilimitação. Agora eu preciso te confrontar em amor sobre algo muito sério. Algo que pode estar impedindo suas orações de serem respondidas. Algo que pode estar bloqueando a proteção celestial sobre sua vida. Tem pecado não confessado no seu coração? Tem áreas da sua vida que você sabe que não estão agradando a Deus? Tem vícios secretos, tem relacionamentos proibidos, tem práticas ocultas, tem envolvimento com coisas que abrem portas para o inimigo?
porque você precisa entender que não adianta clamar por proteção celestial enquanto você mantém portas abertas para o inferno entrar na sua vida. Não adianta pedir que Miguel lute por você enquanto você está dando legalidade para os demônios te atacarem. Através do seu pecado. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, nos ensina que não é a mão de Deus que está encolhida para não poder salvar, nem seu ouvido surdo para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Isso significa que se você quer ver a mão de Deus se mover poderosamente na sua vida, se você quer ter acesso à proteção celestial plena, se você quer que suas orações sejam respondidas rapidamente, você precisa primeiro acertar suas contas com Deus, precisa confessar seus pecados, precisa se arrepender genuinamente, precisa fechar as portas que você abriu para o inimigo através da desobediência. Tire um momento só seu agora. Apenas pare e pergunte ao Espírito Santo se há algo na sua vida que precisa ser tratado antes de você continuar lendo esta mensagem. Porque não adianta avançar se há barreiras espirituais que precisam ser derrubadas primeiro. Não adianta buscar proteção se você está vivendo em rebelião. Não adianta clamar por libertação se você está preso em vícios que você mesmo escolheu. Se o Espírito Santo está te convencendo de algum pecado agora, não ignore esta voz, não endureça seu coração, não continue em frente sem resolver isso, porque este é o momento de acerto de contas. Este é o momento de santificação. Este é o momento de consagração que vai determinar se as próximas palavras que você vai ler terão poder para transformar sua vida ou serão apenas mais um texto que você esquecerá amanhã. Há uma santidade que Deus requer daqueles que querem andar sob proteção celestial plena. Há um padrão de vida que não pode ser negociado. Há um compromisso com a verdade e a justiça que precisa ser estabelecido. Porque os anjos de Deus são santos. Miguel é um príncipe celestial que serve ao Santo dos Santos. E ele não vai lutar por alguém que está vivendo deliberadamente em pecado, que está fazendo acordo com o mundo, que está servindo a dois. Senhores, você precisa escolher hoje de que lado você está. Você precisa decidir agora se vai viver uma vida consagrada a Deus ou se vai continuar com um pé na igreja e outro no mundo, porque não há meio termo na guerra espiritual. Ou você está totalmente do lado de Deus e tem direito a toda a proteção celestial, ou você está vivendo na zona cinzenta e está vulnerável aos ataques do inimigo. Mas se você se arrependeu genuinamente agora, se você confessou seus pecados com sinceridade, se você tomou a decisão de mudar sua vida e viver em santidade, então eu tenho uma notícia maravilhosa para você. 1 João capítulo 1, versículo 9. Promete que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso significa que você foi perdoado agora mesmo. Você foi purificado neste momento. Você foi restaurado diante de Deus. E agora você pode reivindicar com toda a autoridade a proteção celestial sobre sua vida, porque você está em conformidade com a vontade de Deus, porque você está posicionado corretamente no reino, porque você está qualificado para receber o auxílio celestial. Deixe-me te ensinar agora uma prática espiritual poderosa que vai transformar completamente sua vida de oração e sua caminhada com Deus. Algo que os grandes santos e intercessores sempre fizeram ao longo da história da igreja, mas que poucos cristãos modernos conhecem ou praticam. A oração diária de proteção pela intercessão de São Miguel. Arcanjo,
Não estou falando de uma simples repetição mecânica de palavras decoradas. Estou falando de um momento intencional todo dia, preferencialmente pela manhã, antes de começar suas atividades, onde você se coloca sob a cobertura celestial, onde você pede que Deus envie seus anjos para te proteger durante aquele dia, onde você clama especificamente pela intercessão de Miguel para lutar as batalhas espirituais que você vai enfrentar. Imagine começar cada dia sabendo que você está coberto por guerreiros celestiais, que há anjos ao seu lado enquanto você vai trabalhar, enquanto você cuida da sua família, enquanto você enfrenta os desafios diários. Imagine a paz que viria ao seu coração sabendo que você não está sozinho, que há uma proteção sobrenatural sobre você, que as forças das trevas não podem te tocar, porque você está sob a cobertura do Altíssimo e sob a guarda de seus anjos. Esta não é uma fantasia, não é pensamento positivo, é uma realidade bíblica que você pode experimentar quando aprende a clamar corretamente pela proteção celestial. O Espírito Santo está me mostrando que muitas pessoas que estão lendo estas palavras agora vão começar a praticar esta oração diária e vão testemunhar mudanças sobrenaturais em suas vidas. Vão começar a perceber que situações que pareciam impossíveis começam a se resolver misteriosamente. Vão notar que ataques que eram constantes começam a diminuir drasticamente. Vão sentir uma paz inexplicável, mesmo em meio às tempestades, porque elas terão entendido uma chave espiritual que a maioria dos cristãos nunca descobriu: a chave da proteção celestial através da intercessão angelical. Mas agora chegou um momento muito especial desta mensagem, um momento onde vamos juntos fazer uma oração ainda mais profunda e poderosa, uma oração de consagração e entrega total, uma oração que vai selar sua vida sob a proteção de São Miguel Arcanjo e sob a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Esta não vai ser uma oração qualquer, vai ser um marco divisor na sua vida espiritual. Vai ser o momento onde você declara guerra contra todas as forças das trevas, onde você estabelece seu território como propriedade de Deus, onde você reivindica todas as promessas de proteção que estão na palavra. Coloque a mão no seu coração agora, sinta as batidas que provam que você ainda tem tempo, que Deus ainda não desistiu de você, que há esperança, que há futuro, que há vitória reservada para você. Respire profundamente e se prepare para um encontro poderoso com o Deus que ouve, que responde, que age, que envia seus anjos para nos socorrer em nossas angústias. Se você estiver em casa sozinho, ajoelhe-se agora mesmo como sinal de humildade e rendição. Se você estiver em público ou no trabalho, feche seus olhos e se conecte com Deus no seu coração, porque Ele não olha para onde você está, Ele olha para o estado do seu coração. Repita esta oração agora comigo, em voz alta, se possível, com toda a fé que você tem, com toda a sinceridade do seu coração, com toda expectativa de que algo poderoso vai acontecer no mundo espiritual enquanto você ora. Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu venho diante do teu trono neste momento, não com palavras vazias, mas com o clamor desesperado de quem reconhece que precisa de ti, de quem não consegue mais viver sem tua proteção, de quem está cansado de ser derrotado pelo inimigo. Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é meu único Salvador, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual eu possa ser salvo, e é no poder deste nome que eu oro agora. Senhor, eu me rendo completamente a Ti hoje. Eu entrego todas as áreas da minha vida nas Tuas mãos. Eu te dou total autoridade sobre meu passado, meu presente e meu futuro. E eu peço que o teu sangue precioso me cubra de toda maldição, de todo ataque demoníaco, de toda opressão espiritual. Pai, tu que és o comandante dos exércitos celestiais, tu que tens anjos poderosos ao teu serviço,
Eu te peço humildemente que envies o arcanjo Miguel, teu príncipe celestial, teu guerreiro poderoso, para lutar por mim e por minha família. São Miguel Arcanjo, pela autoridade que Deus te deu, pela missão que o Altíssimo te confiou, eu te peço que intercedas por mim diante do trono da graça, que me protejas com teu escudo celestial, que lutes contra os principados e potestades que se levantam contra mim. Defende-me do maligno em todas as suas manifestações. Protege minha mente de pensamentos destrutivos. Guarda meu coração de emoções demoníacas. Livra minha casa de toda presença maligna. Cobre minha família com tuas asas celestiais. Fecha todas as portas que o inimigo tem usado para me atacar e abre todos os caminhos que Deus preparou para mim. São Miguel, guerreiro celestial, expulsa de minha vida todo demônio que me oprime, toda influência maligna que me atrapalha, toda força das trevas que me impede de alcançar meu destino em Deus. Eu declaro que minha vida pertence a Jesus Cristo, que minha família está sob o sangue do Cordeiro, que minha casa é território sagrado onde só o Espírito Santo tem autoridade. Eu profetizo agora que toda maldição está quebrada, toda aliança com o inferno está cancelada, todo pacto demoníaco está anulado pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu te agradeço porque sei que me ouviste, sei que teus anjos já foram enviados, sei que a vitória já está decretada nos céus e vai se manifestar aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro. Em nome de Jesus eu declaro. Em nome do Deus que faz guerras eu profetizo. Eu sou livre, eu sou protegido, eu sou vitorioso e ninguém poderá me tocar porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo e coberto pela sombra do Onipotente. Amém e amém. Agora apenas fique em silêncio por alguns instantes e deixe que a presença de Deus te envolva completamente. Deixe que o Espírito Santo te toque de forma profunda. Permita que esta oração que você acabou de fazer penetre nas dimensões espirituais e traga mudanças reais na sua vida. Não duvide do que aconteceu agora no mundo invisível. Não questione se Deus te ouviu. Não permita que a incredulidade roube o que você acabou de receber pela fé, porque eu profetizo sobre sua vida neste momento que a proteção celestial está ativada, que anjos foram designados para sua guarda, que o arcanjo Miguel recebeu a ordem divina de lutar por você, que as forças das trevas estão recuando, que uma nova estação de vitória está começando hoje na sua vida. Sabe o que mais me emociona? Sobre tudo isso que estamos conversando aqui, é perceber que Deus ama você de tal maneira que Ele não apenas enviou seu Filho para morrer por você, não apenas te deu o Espírito Santo para habitar em você, mas também designou anjos poderosos para te proteger, para lutar por você, para interceder por você, porque você é precioso demais para Ele, porque você tem um destino glorioso que o inimigo quer impedir, porque há um propósito divino sobre sua vida que precisa ser cumprido. E entender isso muda tudo. Muda a forma como você enxerga suas batalhas. Muda a forma como você enfrenta seus desafios. Muda a forma como você ora, porque você não está mais sozinho. Você nunca mais vai lutar sozinho. Você tem o exército celestial ao seu lado. Mas deixe-me fazer uma pergunta direta para você agora. O que você vai fazer com tudo que aprendeu aqui hoje? Você vai simplesmente fechar esta mensagem e voltar para a sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou você vai tomar a decisão de viver daqui para frente sob esta cobertura celestial? De fazer da oração, de proteção, parte da sua rotina diária, de ensinar sua família sobre esta verdade bíblica, de compartilhar este conhecimento com outros irmãos que estão sendo destruídos por ignorância espiritual?
Porque não basta apenas saber destas coisas, é preciso praticar, é preciso viver, é preciso aplicar estas verdades na sua vida diária até que elas se tornem tão naturais quanto respirar. O Espírito Santo me mostrou que há pessoas lendo esta mensagem agora, que vão se tornar intercessores poderosos a partir de hoje, que vão começar a clamar não apenas por si mesmas, mas por suas famílias, por suas igrejas, por suas nações, que vão se levantar na brecha e fazer a diferença no mundo espiritual através da oração fervorosa e da intercessão persistente. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez Deus tenha te trazido até aqui não apenas para sua própria libertação, mas para que você se tornasse um instrumento de libertação para outros, para que você aprendesse estas verdades e as ensinasse para aqueles que estão ao seu redor. Há um chamado sobre sua vida que você pode não ter descoberto ainda. Há um propósito divino que está esperando ser ativado. Há dons espirituais dentro de você que precisam ser despertados. E quando você começa a viver sob proteção celestial plena, quando você aprende a lutar na dimensão correta, quando você entende sua autoridade em Cristo, é aí que estas coisas começam a se manifestar. É aí que você começa a andar no sobrenatural. É aí que você deixa de ser um cristão medíocre e se torna um guerreiro do reino, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Lembra que eu falei anteriormente sobre minha própria experiência quando aprendi a clamar pela intercessão de São Miguel Arcanjo? Deixe-me contar o resto daquela história, porque o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante do que a libertação inicial que recebi. Depois que comecei a fazer esta oração diariamente, depois que estabeleci esta prática espiritual na minha vida, eu comecei a perceber mudanças, não apenas na área onde eu estava sendo atacado, mas em todas as áreas da minha vida. Meu discernimento espiritual aumentou drasticamente. Comecei a perceber ataques demoníacos antes mesmo deles se manifestarem completamente. Comecei a ter sonhos proféticos onde Deus me mostrava estratégias do inimigo antes que ele as executasse. Comecei a sentir a presença angelical de forma tangível em momentos específicos. Uma vez eu estava dirigindo na estrada tarde da noite, voltando de uma viagem ministerial, e estava extremamente cansado, lutando para manter os olhos abertos. De repente, eu senti uma presença poderosa dentro do carro, como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro, e uma paz sobrenatural tomou conta de mim. E eu ouvi claramente no meu espírito uma voz que não era a minha dizendo: "Eu estou aqui, você está protegido, continue." Aquela experiência me marcou profundamente porque eu soube no meu espírito que era um anjo, provavelmente o próprio Miguel, que tinha sido enviado para me proteger naquele momento de vulnerabilidade. E eu cheguei em casa em segurança quando poderia facilmente ter sofrido um acidente por causa do cansaço extremo. Você acha que isso é fantasia? Você acha que eu estou inventando histórias para impressionar? Hebreus capítulo 13, versículo 2, nos exorta: "Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos." E isso significa que os anjos de Deus são mais ativos nas nossas vidas do que imaginamos, que eles estão presentes em momentos que nem percebemos, que Deus os envia constantemente para nos socorrer. E quando aprendemos a reconhecer esta realidade, quando começamos a viver conscientes desta proteção celestial, nossa experiência com Deus sobe para um nível completamente novo. Agora me responda com sinceridade. Quanto tempo da sua vida você perdeu tentando resolver problemas espirituais com soluções naturais? Quantas vezes você buscou psicólogos quando precisava de libertação? Quantas vezes você tentou resolver com dinheiro o que só poderia ser resolvido com oração? Quantas vezes você brigou com pessoas quando a verdadeira batalha era contra principados e potestades?
Não estou dizendo que terapia é ruim, não estou dizendo que dinheiro não é importante, não estou dizendo que relacionamentos não precisam de cuidado, mas estou dizendo que há uma dimensão espiritual em muitos dos seus problemas que você tem ignorado, e por isso você continua girando em círculos, continuando tentando soluções que nunca funcionam porque você está lutando no campo errado. É como tentar apagar um incêndio com gasolina, é como tentar curar uma ferida com mais veneno, é como tentar sair de um buraco cavando mais fundo. A definição de insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. E muitos cristãos estão vivendo esta insanidade espiritual, continuando com as mesmas orações fracas, com a mesma fé morna, com a mesma ignorância sobre guerra espiritual e se perguntando por que nada muda. Mas hoje isso acaba para você. Hoje você descobriu uma chave que pode revolucionar sua vida. Hoje você aprendeu algo que poucos cristãos sabem. E agora a responsabilidade está sobre você de fazer algo com este conhecimento. O Espírito Santo está me urgindo a te dizer algo muito importante agora. Algo que pode salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Não demore para agir. Não deixe para amanhã a oração que precisa ser feita hoje. Não procrastine a consagração que o Espírito está te chamando a fazer. Não ignore este momento de graça que Deus está te dando, porque você não sabe se terá outra oportunidade. Porque o inimigo está furioso por você ter descoberto estas verdades e vai tentar fazer você esquecer tudo isso o mais rápido possível, porque este é um momento Kairos, um tempo específico de Deus na sua vida, onde uma decisão precisa ser tomada. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você e você ignorou? Quantas mensagens você já ouviu que tocaram seu coração, mas você não agiu? Quantas oportunidades de transformação você já desperdiçou porque estava ocupado demais, distraído demais ou simplesmente sem fé suficiente? Não deixe que esta seja mais uma dessas vezes. Não permita que o inimigo roube de você o que Deus está tentando te dar. Não seja mais um cristão que sabe muito, mas pratica pouco, que tem conhecimento, mas não tem experiência, que fala sobre poder, mas vive derrotado. Hoje é o dia da sua decisão, hoje é o momento da sua consagração, hoje é a hora de você tomar posse da proteção celestial que está disponível para você, e eu quero te ajudar a fazer isso agora mesmo. Eu quero te guiar num compromisso profundo com Deus, numa entrega total, numa consagração que vai marcar sua vida daqui para frente. Não importa onde você está agora, não importa quem está ao seu redor, feche seus olhos por um momento e diga a Deus no seu coração: Senhor, eu decido hoje viver sob tua proteção celestial completa. Eu me comprometo a buscar esta cobertura angelical diariamente. Eu vou ensinar minha família sobre estas verdades, e eu não vou mais viver como vítima das forças das trevas, mas como vitorioso em Cristo Jesus. Se você fez esta declaração com sinceridade agora, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Um pacto foi estabelecido, uma aliança foi firmada, uma proteção foi ativada, e eu profetizo sobre sua vida que daqui para frente você vai começar a ver mudanças sobrenaturais. Você vai começar a experimentar vitórias inexplicáveis. Você vai começar a perceber que há uma força celestial lutando por você. Mas lembre-se, esta proteção não é automática. Ela precisa ser cultivada através da oração diária, através da vida de santidade, através da obediência à palavra de Deus, através da fé constante. Há uma última coisa que preciso te dizer antes de encerrarmos este momento poderoso juntos. Algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração com urgência. Você precisa compartilhar esta mensagem. Você precisa ensinar estas verdades para outros. Você precisa ser um instrumento de Deus para libertar outras pessoas da ignorância espiritual que as mantém derrotadas.
Pense nas pessoas que você ama. Pense nos irmãos da sua igreja. Pense nos amigos que estão sofrendo ataques espirituais. E se comprometa agora a compartilhar com eles este conhecimento que pode salvar vidas, que pode restaurar famílias, que pode mudar destinos. Não seja egoísta, guardando só para você o que Deus te revelou. Não seja omisso quando você tem em mãos uma verdade que pode libertar multidões. Não seja covarde quando Deus te chamou para ser um guerreiro do reino, que faz diferença. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, nos ensina: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E isso significa que você tem a responsabilidade de passar adiante o que aprendeu, de multiplicar este conhecimento, de ser um elo na corrente de libertação que Deus está estabelecendo na terra. Imagine quantas vidas poderiam ser transformadas se você compartilhasse esta mensagem. Imagine quantas famílias poderiam ser salvas se você ensinasse estas verdades. Imagine quanto o reino de Deus seria expandido se você se tornasse um propagador desta revelação sobre proteção celestial. O inimigo quer que você guarde isso só para você. Quer que você esqueça tudo amanhã. Quer que você volte para sua vida medíocre e confortável, mas Deus está te chamando para algo maior, para uma missão mais alta, para um propósito mais glorioso. E agora, como promessa final de Deus para você hoje, eu quero que você medite nesta palavra profética que o Espírito Santo está liberando sobre sua vida neste momento. Assim como Miguel, o arcanjo, se levantou em favor do povo de Deus nos tempos antigos, assim ele vai se levantar em favor de você e da sua família a partir de hoje. As batalhas que você não conseguia vencer estão sendo vencidas agora no mundo espiritual. As portas que estavam fechadas estão sendo abertas pela mão de Deus. Os ataques que eram constantes vão diminuir drasticamente. A paz que você perdeu está voltando para seu coração. A alegria que foi roubada está sendo restaurada. E você vai testemunhar nos próximos dias e semanas que algo mudou, que há uma proteção sobrenatural sobre você, que Deus cumpriu sua palavra e enviou seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Creia nisso, declare isso, viva isso, e você verá a glória de Deus se manifestar poderosamente na sua vida. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.